Bem-vindos ao podcast Mais Varejo, o mais novo lançamento da SA+, Ecossistema de Varejo. Fui convidada para ser a host desse podcast. Eu sou a Priscila, diretora de marketing da Scantec. E eu fui convidada, então agradeço muito o Eduardo, o Sérgio, a Alessandra por esse convite, pela honra de estar aqui, que a gente vai ter essa conversa sobre JBP, o Joãozinho, da Redmix, o sócio da Redmix, e também com o Felipe Rama, gerente de Trade Marketing da M. Dias Branco. Então, muito bem-vindos. A gente está aqui dentro do Trade Connection, o maior evento de trade marketing do Brasil, aqui no dia 4 de junho, com a gravação desse novo lançamento. Então, primeiro, obrigada pela presença de todo mundo. Bem-vindos, João, Rama. Então, vamos lá, pessoal. A gente está aqui para discutir sobre JBP. É um famoso, é o novo queridinho, o termo que todo mundo fala para todos os lados e todo mundo quer saber como implementar. É aquilo que nem inteligência artificial. Todo mundo sabe que tem que fazer, todo mundo quer fazer, ninguém sabe muito bem por onde começar e como é que a gente faz bem feito. A gente já teve um papo, eu, o Joãozinho, o Felipe, do que a gente poderia trazer para vocês e, na verdade, o que a gente trouxe aqui, um JBP, ele tem o antes, o durante e o depois. Então a gente vai segmentar um pouco essa conversa nessas etapas, porque um JBP ele não inicia em si mesmo, ele tem um começo, que começa, a gente estava falando, a gente não casa com quem a gente não namora. Então primeiro, antes da gente se amarrar num JBP, a gente tem toda uma construção de relacionamento, pilar de confiança. Então eu queria começar com o Joãozinho. Por favor, conta para mim, como é que você escolhe os seus parceiros, da onde que nasce e começa a crescer essa coisa que um dia pode vir a ser um JBP? Veja só, Priscila, a gente tratar de JBP, como você falou, primeiro a gente começa a conhecer o fornecedor, né? É uma relação que a gente tem que construir confiança. E eu sou cliente, por exemplo, das indústrias há 30 anos, eu estou no varejo, e a gente começa a entender quais são as indústrias que estão preparadas para a gente sentar numa mesa e tratar sobre o assunto de um JBP. Porque a gente vai tratar sobre o funcionamento do nosso negócio junto com o negócio da indústria. E a gente tem que buscar um resultado que atenda os dois players, né? E que atenda principalmente o consumidor. Então, para mim é fundamental fazer a escolha, né? É a gente estar preparado, amadurecido dentro da estrutura nossa como varejista, do comercial, do nosso trade, do nosso marketing, operações, amadurecidos para poder escolher essa indústria também, baseado no trabalho que ela vem fazendo no mercado, e a gente sentar e tratar e traçar esses planos de um JBP entre essas duas empresas, para a gente obter sucesso, né? Visando sempre as características de cada empresa, as características do nosso negócio mesmo. Nós temos 17 lojas e temos lojas bastante diferentes umas das outras, então é uma coisa complexa, mas que é necessário ser feito para a gente poder evoluir no mercado. Tudo começa com um relacionamento prévio, com a fama. Eu acho que quando a gente fala das indústrias, é o equity que acompanha ela e vai muito além das marcas, né? Vão lá por trás das pessoas que estão por lá, que estão construindo e sendo seus parceiros. Então, Rama, do seu ponto de vista, como indústria, a gente não faz, a gente estava falando agora mesmo, com quantos varejos você faz negócio, você não vai fazer JBP com nenhum perto disso. Então, como é que vem também desse seu lado, do ponto de vista da indústria, na hora de escolher um varejista e falar, cara, aqui vale, aqui a gente pode construir, dar esse passo além dentro desse compromisso. Conta um pouquinho dessa perspectiva, como é que são as análises, enfim, todas essas decisões. Eu vou até dar um passo atrás, que acho que não são todas as indústrias ou todos os varejos que estão preparados para falar, eu quero começar um processo de JBP agora. Não é dessa forma, né? Eu tenho uma metodologia, eu implemento a metodologia. Depois a gente vai falar um pouco, sobre benchmarks e o que a gente tem feito, mas a indústria, falando do nosso lado aqui, como indústria, ela tem que ter muita clareza com relação, antes de uma escolha e um mapeamento da onde ela vai jogar e com quem que ela vai transformar essa relação que ela tem com o próprio varejo, ela precisa entender muito bem o consumidor, shopper, e quais são as vias de crescimento com base na estratégia que a indústria tem a médio e longo prazo. Acho que tem um trabalho de base extremamente importante, porque senão você vai só estreitar o relacionamento, mas você não vai conseguir gerar valor nele, né? Então, esse ponto de partida ele é extremamente importante. Então, isso leva
uma discussão sobre planejamento estratégico, né, um plano de 5, 10 anos, que é extremamente importante, porque daí que ele vai conseguir delimitar bem essas vias e como que o varejo vai catalisar também essa mesma oportunidade, né? Então acho que tem esse ponto inicial de partida que é extremamente importante. Imagino também que o próprio varejo, né, tem precisa ter também essa mesma clareza de quem é o seu consumidor, né, o que ele espera, como é que ele vai conseguir também gerar mais valor, seja através de fidelização ou como é que ele vai se diferenciar no mercado. Então acho que esse trabalho prévio é extremamente importante, tá? Deixa o Joãozinho complementar depois, que acho que é bom, mas respondendo a sua pergunta sobre essa segmentação de clientes, ela varia de indústria para indústria e até mesmo do próprio varejo, mas normalmente a gente tenta classificar os varejos dentro de 3 grandes pilares, né? Entre o que é transacional, né? O que eu tenho uma colaboração e o que eu tenho uma transformação. Esse é minimamente o framework que a gente deveria trabalhar, entre onde eu sei que eu não estou preparado ou o varejo não está preparado para poder ter esse tipo de discussão, e aí eu vou ter uma relação, mas vai ser uma relação muito mais transacional, onde eu tenho uma colaboração, que é eu entendo o que ele precisa, eu entendo também que a gente tem uma convergência com relação a objetivos, e o que é transformacional, que é como que eu vou alavancar essa parceria, que é onde se encaixa a maior parte das discussões de JBP, né, e potencializando essa parceria para poder usar essa relação que a gente tem entre os dois para poder desenvolver o mercado. Então eu vou transformar o mercado. Acho que esse é o principal objetivo, né, da gente conseguir realmente fazer alguma transformação, capturar alguma grande oportunidade que, como eu falei no começo, ele está literalmente conectado com esse planejamento estratégico, falando da indústria, do varejo, né? E a gente vai ter essa transformação em conjunto. Você quer complementar, João? Quero sim. O interessante disso tudo, como eu tenho já uma longa estrada no varejo, a gente percebe a evolução das indústrias e do próprio varejo com relação a esses assuntos, né? Como o Felipe falou, no passado a gente tinha uma relação praticamente transacional, né? Às vezes deixava para fazer a compra no último dia do mês, esperando que viesse uma condição melhor. E isso hoje não existe mais. E que bom que isso não existe mais, porque os consumidores frequentam as lojas todos os dias. E eles precisam ser surpreendidos e encantados todos os dias, não é apenas um dia no mês. E quando você encontra fornecedores, indústrias, que têm essa mesma filosofia, que pensa desse mesmo jeito, a gente pode sentar numa mesa e traçar um plano que vai atender a todos, né? Não é receber uma receita de bolo pronta, nem a gente entregar na mesa uma receita de bolo pronta. É a gente construir a receita juntos. Eu acho que é bacana isso. E isso, para mim, é bastante gratificante, porque é uma evolução do varejo. E a gente levar isso para a equipe nossa, não só do comercial, mas de operações de loja, o quanto isso tem valor no negócio dos dois, né? Da indústria e do varejo. Você muda completamente a cultura da equipe, que antes ficava, não, porque a gente vai expor mais o que tem mais estoque, porque foi comprado em quantidades maiores. Não tem mais nada disso, né? A gente vai expor o que o consumidor consome, a gente vai conhecer a nossa demanda, conhecer a característica e o perfil de cada consumidor e de cada loja, para a gente montar esse plano juntos, atendendo cada característica de cada ponto de venda. Isso para mim é fantástico, porque é a evolução do varejo. Nossa, eu gostei muito que eu ouvi 2 pontos de vista diferentes, e eu vou elacubrar aqui um pouquinho do que eu peguei, né? Então, quando você fala, eu não vou expor mais o que eu tenho em estoque, porque isso vai contra o seu próprio consumidor, que é o que a gente estava até falando, ele vai entrar lá, vai encontrar um monte de produto porque estava em estoque, mas não é o que ele quer. Então, você está indo, na verdade, você está traindo quem você deveria ser mais fiel. Então é um pouco, e daí você fala assim, qual é aquele varejo que eu estou pronto para fazer uma transformação de mercado? E por que eu estou juntando esses 2 pontos juntos? Porque você não faz uma transformação com quem não está preparado. A gente lá na Skunk fala muito de inovação. A inovação vem no momento que a gente está preparado, né? Uhum. Então a gente está falando de um momento de transição, por isso que o JBP acho que é a bola da vez, porque você está naquele momento onde tem alguns que ainda não estão e muitos que estão prontos para essa transformação e aqueles que já estão nadando de braçada. Não, a gente está falando muito da criação de cultura, que você trouxe também, né? E tudo isso, então, tudo isso vai navegando junto para esse novo lugar. E o Rama trouxe um ponto que
acho que faz todo sentido, né? Eu tive a ingenuidade, acho que, de perguntar como é que você escolhe seu parceiro, e o Rama falou uma coisa que eu acho muito bacana, que é e a nossa própria autocrítica, de será que eu estou pronto com o meu planejamento, como é que eu vou a partir desse lugar. Então acho que vocês complementam muito a análise de vamos focar no consumidor, não vamos trair quem eu mais deveria ser fiel, e vamos escolher quem está pronto para essa transformação, seja eu ou não. E aí eu queria até trazer um ponto que a gente já conversou um pouquinho, que é muitas vezes a gente também não precisa abraçar um JBP, porque na verdade o que a gente fala de JBP é traçar um horizonte. Eu quero ir para lá, mas a gente pode ir para lá a passos curtos, né? Não precisa amarrar um pouquinho. Então, de repente, eu não estou pronto para amarrar um JBP, mas eu estou pronto para negociar um melhor nível de serviço ou um melhor share de gôndola. Então, eu queria que vocês falassem também um pouquinho desses pequenos passos que são uma construção de atender melhor o nosso consumidor, de ir nessa direção, de em conjunto a gente crescer. Então, o Joãozinho já vi que se balançou. Quando você fala de estar pronto, eu não acredito que ninguém esteja pronto. Eu costumo dizer que o varejo e a relação que o varejo tem com a indústria e todo o trabalho desenvolvido pelo varejo é uma maratona que só tem linha de largada. Não tem linha de chegada nunca. Né? Legal. A gente nunca vai concluir. A gente vai estar sempre evoluindo. Né? O varejo é assim. Quem entra no varejo achando que vai cruzar uma linha de chegada, está fora da corrida. Está fora. A gente tem que estar se oxigenando e se exercitando todos os dias para estar podendo encantar e surpreender esse cliente todos os dias. E quando a gente encontra parceiros que têm esse propósito, eu acho que isso é bacana. Exemplos, né, da nossa relação que nós construímos com a M Dias nessa implantação de JBP, que foi uma coisa nova, talvez para a M Dias e para a gente também, quando nós somos provocados a desenvolver esse projeto. A M Dias tem uma marca poderosíssima, que é a Piraquê, e não tinha tanto poder na Bahia. E eles chegaram dizendo, não, nosso foco é a gente desenvolver essa marca. E você mudar completamente a cultura de todas as pessoas que estavam no processo, para deixar de expor um produto que às vezes era um produto muito forte daquela região, para dizer, não, nós vamos agora fazer essa marca Piraquê saltar aos olhos do consumidor. E quando você entra na área de venda de uma loja nossa hoje, você percebe o quanto isso está sendo executado e o quanto de importância está dando nessa marca e o quanto que ela está entregando de resultado no plano. Então, a gente também se redescobrir, descobrir novas formas de surpreender o cliente e entregar um produto diferente para ele, que não era o produto que o consumidor de Salvador estava acostumado a consumir. Mas acho que é a parte do preparo e do conhecimento, por isso que é extremamente importante. A gente tinha certeza, né, como continuamos com essa certeza, e os resultados acho que demonstram, do potencial que a gente tinha com a marca dentro da região. Falando aqui, né, a gente está falando obviamente da Bahia, mas do Nordeste como um todo e do Brasil inteiro. Né? Então, a gente sabia que tem um espaço a ser ocupado e que a gente tinha uma boa entrega. A gente temos, né, uma equação de valor muito bem resolvida, com muito investimento por trás, né, e acho que muitas tentativas e erros também, e muita consistência. E inovações, né? Exato. Quanto vocês inovaram com a marca Piraquê, né? Super. Acho que é um pouco disso que vocês estão falando, né? O preparo. Acho que você tem super razão. A gente nunca está pronto para chegar em lugar nenhum, mas às vezes a gente precisa estar pronto para dar a largada. Porque tem gente que às vezes não está nem pronto para dar a largada. E aí eu acho que é essa autoanálise de eu fiz a minha E às vezes tem medo de largar. Sim, e tem gente que larga sem estar pronto, né? Então a gente tem os dois extremos. Vai quebrar no meio da maratona ali. Tem aquele que não está nem pronto para dar a largada e que dá a largada mesmo assim. E daí é esses que eu acho que a gente acaba escolhendo. Eu não quero fazer parceria com esse porque eu sei que eu vou ficar no meio da maratona com ele. E tem aquele que não, eu fiz a lição de casa, eu treinei, eu me alimentei bem, eu descansei, eu estou pronto para dar a largada. Se eu vou chegar, a gente sabe que sempre né, quando a gente chega, a linha de chegada andou mais um pouquinho. Perfeito. E aí a gente acaba continuando. Mas eu acho que é importante a gente também não mistificar demais o tema, né, que acho que foi parte do seu ponto, Pri, que era a gente consegue evoluir em parceria, independentemente de estar... eu quero o tudo. Não, okay. Cara, eu não vou ter tudo, né? Mas assim, a gente consegue fazer movimentos em conjunto do olhar, que é o que nunca pode sair do jogo ou do nosso foco, que é consumidor.
né? Então, e quando você tem uma relação transacional, ela 100% transacional, a última pessoa envolvida dentro dessa transação é o consumidor. Por mais que pareça que sim, só que não. Às vezes ele não é nem lembrado. Não é nem lembrado, nem discutido, não entra dentro do planejamento. Assim, na verdade, nem tem planejamento, né? Assim, você vai vivendo e acho que dá para fazer, independentemente do nível de maturidade, você consegue fazer esse tipo de mudança na relação de indústria-varejo. Parece que é simples, né? Porque não tem uma ciência da NASA, mas ela demanda muita energia, demanda muita consistência, principalmente. E o que o Joãozinho falou sobre mudança de cultura, né? Tipo, acho que assim, a mudança cultural, ela é extremamente importante para ter esse tipo Porque de... não é dar um start numa máquina. Uhum. Você tem um envolvimento de várias pessoas. São equipes, né? É a equipe da indústria junto com a equipe do varejo. E você tem pessoas de todos os níveis que estão convivendo nesse projeto. Então é você mudar essa cultura na mente dessas pessoas. Exato. Né? É a equipe dele que está presente nas nossas lojas, é a nossa equipe que está presente também junto com a equipe dele e fazer todo mundo entender que aquele caminho é o melhor caminho para todos nós e não criar a questão, não, porque isso aqui você está favorecendo a indústria. Não tem favorecimento nenhum à indústria. O objetivo é aquele cara que está passando no check-out ali, ó, é a gente fazer o gol e ele passar o produto no caixa. Eu adoro ditos populares, porque eu acho que eles enchem a gente de sabedoria, né? E aí o que a gente está falando aqui é mais uma daqueles velhos chavões do foco sempre no consumidor, mas acho que a gente traçou aqui alguns bons pilares fundamentais para o antes, né? Para essa etapa do antes, acho que a gente já pode até concluir essa etapa, que é parceria, confiança, correr lado a lado, trabalhar abarcando várias frentes que vão ter sempre esse foco no consumidor. E daí falando de ditos populares, porque sempre o feito é melhor do que o perfeito, né? Então, assim, não adianta eu pensar em tudo. Sempre, vocês vão ver me falando várias historinhas do dito popular, que eu acho de uma sabedoria incrível. E aí até, aproveitando, né, que esse é mais ou menos a conclusão, acho que do antes, então é o trabalho em equipe, a parceria, o foco no consumidor. Quando a gente começa a ir agora pro durante, você falou de ciência da NASA e tem aquela anedota que eu também gosto muito, de que se você juntar todos os cientistas da NASA para planejar que o foguete chegue na Lua e você lança o foguete não vai chegar na Lua se você não fizer o acompanhamento, que é todo o nosso durante, né? Eu garantir que aquele foguete, se ele sair da rota, ele volta. Então eu queria agora começar a provocar vocês para a gente falar do durante o JBP. Como é que a gente faz o nosso foguete chegar na Lua, mesmo que a gente não esteja falando de perfeição, mesmo que a gente não esteja falando de linha de chegada, mas que ele mantenha o seu curso, né? Então, Joãozinho, conta para mim um pouquinho disso. Fundamental, como falei antes, o engajamento das duas equipes, porque na hora que você traça um plano desse, o sucesso não vai vir você apontando o defeito de um lado ou do outro, né? Porque se você não tem equipes preparadas para desenvolver um projeto desse, vai ficar sempre um apontando o defeito no outro. Não, isso não executou porque você... Não, nós temos que executar juntos. O que é que a gente precisa fazer para a gente acertar juntos? Não tem apontar erro. A gente tem que ver o que é que a gente não está conseguindo, o porquê nós não estamos atingindo. E quando a gente tem a confiança e a relação com essas duas equipes, a gente começa a se planejar e se anteceder ao problema, né? Pô, se eu tenho uma execução tratada com a indústria, de uma marca, de um SKU, de uma categoria, primeiro, eu não posso ter ruptura desse produto na loja. Eu não posso ter ruptura de entrega. Então, aí eu já começo a perceber o engajamento da equipe da indústria em você estar sempre tendo uma prioridade no recebimento daquele produto, e a equipe nossa do varejo começa a entender também, eles estão me tratando de uma forma que eu tenho que tratar eles daquela mesma forma. Então eu tenho que antecipar meus pedidos, eu tenho que fazer uma grade de entrega, eu tenho que fazer uma distribuição para a loja que atenda todas as lojas. Então isso é fundamental, isso para mim, é a chave do sucesso de um plano desse. Governança, né? Porque na hora que você tem essas duas equipes engajadas, acaba aquilo que eu falei, ficar apontando erro. É o tá pronto para dar a largada, que a gente falou, né? Se porque não tem engajamento, criticar, você não dá largada. Todo mundo quer, né? É fácil criticar. Não, vamos todo mundo nos inserir no projeto e fazer parte dele. Não adianta,
porque eu não executei isso, porque não, velho. O que foi que você deixou de fazer para comunicar à indústria que esse produto talvez você teve um aumento de demanda, passou a vender bem mais porque você fez uma ativação muito mais assertiva, muito mais robusta. E o que foi que você fez com a indústria para ela também se preparar para te entregar o produto no tempo certo e não deixar ter essa ruptura? E assim, erro vai acontecer. É inerente do processo. É um pouco de como a gente olha para o erro. Exato. E não apontar o erro. Ele é o melhor professor, né? E eu acho que um ponto só que eu gostaria de adicionar, assim, o erro, ele é muito bom, especialmente quando a gente detecta ele muito perto. Porque se você teve uma ruptura que demorou 15 dias para ser detectada, cara, olha o que você perdeu de venda aí. Mas se você tá ali traqueando e rastreando e com indicadores e tá muito próximo, o custo do seu erro é muito menor, porque ele é identificado e ele serve como professor de já traçar o plano de como é que eu garanto um abastecimento mais próximo, como é que eu garanto tudo muito melhor. Exato, né? Eu até ia falar sobre indicadores, porque a junção perfeita é essa. Eu tenho clareza dos indicadores, eu tenho essa informação, não necessariamente na maior granularidade, mas assim, eu consigo gerenciar esses dados e eu sei como eu tenho que me comportar com base nesses dados. Que é uma discussão em conjunto de, beleza, eu sei que isso aqui está acontecendo e está nos prejudicando em conjunto, né? O sellout é de todos nós, né? Pensando nessa relação. Então, se eu estou tendo algum impacto dentro do sellout, o que a gente vai fazer em conjunto para poder rever o nosso planejamento? Né? Que é bem o que você falou. Um exemplo claro que foi, vocês lançaram uma super inovação, o recheado, o cake, o crostata. É um sucesso. Uhum. E esse produto, de uma hora para outra, ele foi uma realidade e eles tiveram problema para entregar. A gente não pode faltar mais esse produto na loja. Tem tudo a ver, então vamos nos antecipar. Quando tiver disponibilidade desse produto, a gente tem que se antecipar para não deixar esse produto faltar na loja, porque a gente estava fazendo uma super execução com ele e ele estava respondendo muito bem. É isso, né? E muitas vezes quando o sucesso vem, ele gera novos erros que não podiam ser previstos. Porque você fala, puxa, como que eu ia adivinhar que essa ativação ia ganhar tanto, nova, né? Assim, o Piraquê no Rio, que é uma marca carioca, na Bahia, se a gente faz tudo correto, a gente sabe que vai vender bem, mas quão bem, né? E aí vem essas aberturas e a gente tem que acabar reagindo de uma maneira mais assertiva, enfim. E acho que é essa proximidade, é esse diálogo que permite a gente olhar com o erro como uma coisa junta, compartilhada, para a gente resolver. A única certeza que a gente tem é que a gente vai errar. Então, o ponto é, eu vou errar muito, e o que eu vou fazer quando eu errar? É exatamente esse ponto. A gente precisa ter muita agilidade, e acho que essa também é uma mudança cultural extremamente relevante, que a gente precisa ter muita agilidade para poder tratar esses problemas em conjunto. Né? E que não necessariamente é tão evidente dentro da área comercial, né? A área comercial tem, por essência, a resolução de problemas, né? Mas aqui, normalmente, eu resolvo, vamos lá, eu vou resolver o que está no meu lado. Não, mas, vamos sentar e discutir junto com, né, o próprio varejista, às vezes até com alguma outra área interna. Acho que essa mudança de mentalidade que está conectada com o JBP, ela é extremamente importante. E você sentar e tratar do problema de uma forma aberta, né? De uma forma clara, com informação e todo mundo focado no resultado final, que não é a minha meta. A gente definiu uma meta em conjunto. O quanto que eu preciso crescer, qual o potencial que eu tenho para poder capturar, o quão distante a gente está disso. A meta é única e isso também pode parecer que é simplista, mas ela faz muita diferença quando ele realmente é internalizado. Né? A gente tem uma conexão clara sobre a meta e o potencial que a gente tem para entregar em conjunto. Porque senão fica o time comercial do lado da indústria falando, minha meta é essa, e aí o varejo fala, mas minha meta é essa, um já atingiu, o outro não atingiu, e aí, o que você faz? Né? E às vezes, de um lado está o comercial defendendo a meta, só que não está conectado com a logística, não está conectado com a operação. E às vezes, quando você não tem essa clareza desse plano e apresenta todas essas peças envolvidas, aquilo que eu falei, às vezes fica de um lado, porque você está privilegiando essa indústria. Não é privilégio. Então, a gente está aqui com um acordo e a gente precisa executar isso dessa maneira, porque isso vai nos trazer um resultado muito melhor do que o que a gente tem hoje. Exato. Tem só um último ponto, né, a gente falando sobre acompanhamento, né, a execução em si do plano,
ter uma presença recorrente de um time multifuncional, pô, assim, isso é básico. Isso precisa acontecer. Como o Josil falou, eu preciso ter o time de Customer Service, o time de logística muito conectado com as mesmas metas. Eu preciso ter o time de trade, eu preciso ter o time comercial, o time de marketing, o time de operações do varejo, o comprador, abastecimento. Todo mundo tem que estar engajado dentro desse mesmo... É um jogo de futebol, né? Você não faz o gol se você não tem um atacante. Tem o time de mexendo na loja, tá super conectado com a loja. E aí isso me leva até o que eu ia comentar, que a gente falou aqui rapidamente, mas não aprofundou muito, que isso é uma mudança de cultura. Seja do comercial, que agora vai estar muito mais próximo e compartilhando indicadores junto com o varejista, então não tem mais isso de você atinge o seu indicador e eu não atinjo, porque agora os nossos indicadores são compartilhados, mas também todo esse time multidisciplinar que não tem o hábito e a cultura de estar tão na linha de frente com o cliente, trabalhando a meta do cliente, ele também tem que se aproximar. Né? Muitas vezes os times, né, não é só o varejo que trabalha isolado da indústria, mas os times, né, o time de operações trabalha separado do comercial, que trabalha separado do trade, e a mesma coisa dentro dos times da indústria também. Então a gente está falando de toda uma convergência para uma meta única, que no final das contas morre lá no consumidor. Mas como é que a gente provoca essa mudança cultural que não é trivial? Né? Uma das coisas mais difíceis de estar falando são as pessoas, é a mudança, e ainda mais a cultura de uma estrutura de um ecossistema que as pessoas estão acostumadas a cada um cuidar do seu. Então, se você tiver alguns exemplos, boas práticas, assim, de como é que você trouxe os outros times multifuncionais para perto, como é que vocês compartilham o planejamento e o acompanhamento dos indicadores e os consertos dos erros que são encontrados, se você puder compartilhar, acho que podia ser bacana. É importante sempre entender o ponto de partida. Depende do nível de discussão que a gente tem como indústria, falando aqui do nosso lado da indústria. Esse é o ponto de partida, porque aí você pode almejar X ou almejar X vezes 3. Né? Idealmente, a gente precisa ter patrocínio da liderança, porque tudo parte dali, né? Como ponto de partida inicial. O outro conceito que é extremamente importante estar enraizado, e é um trabalho de consistência, de você falar sempre de consumidor shopper. Isso precisa estar em todos os fóruns que a gente tem como companhia. E aqui, falando assim, é uma mudança de mentalidade da própria companhia, que tem que impactar o cara da indústria, o financeiro, porque todo mundo, do mesmo jeito, né, com o próprio varejo, quem manda é lá, né, o centro de todas as decisões tem que ser o consumidor. Esses acho que são os 2 pontos de partida para você começar a fazer uma mudança de cultura. Não tem uma ciência e não tem uma fórmula, né, coisas que normalmente funcionam. Como eu falei, ter consistência e levar tempo, isso leva tempo. Essa mudança de mentalidade leva tempo, mas você sempre tem que trazer para o mesmo cerne da questão. Pô, por que você está tomando essa decisão? E tem uma gestão diária com o time que também é extremamente relevante, de ter pessoas que são replicadores dessa mesma mentalidade. Né? Você tem que ter meio que defensores do consumidor ao longo de todas as grandes discussões, falando da área comercial. Isso ajuda a você começar a ter uma mudança de mentalidade. Daí em diante é muito mais um processo claro de capacitação que você tem que fazer treinamentos, né? Você tem que trazer não só consciência, mas algum conhecimento técnico também sobre os impactos que a gente tem dentro das nossas decisões. Como é que você junta esse monte de informação, esses seus problemas do dia a dia e traz alguma solução que voltada para o shopper, para o sellout. E aí você consegue mexer em algumas outras coisas. Puta, campanha de incentivo, isso ajuda. Mexer na remuneração variável, falando, né, tudo do lado aqui da indústria. Remuneração variável acaba impactando bastante, porque são o que você faz como impacto de motivação do time comercial, para ele começar a entender. Então você fornece o conhecimento, você gera um engajamento olhando, né, de sponsor da liderança, de patrocínio da liderança, barra todo o restante da companhia, e aí você faz algum outro impacto de motivação, por exemplo, através de uma campanha, de um incentivo, competição, que também é super bem aceito, né, e engaja bastante o time comercial.
Acho que essas são algumas metodologias assim, para ajudar a fazer uma mudança de cultura, que é bem difícil, né? Bem complexo. Você tocou em pontos muito bacanas. Eu sei que a M Dias está com uma frente de engajamento da equipe comercial mais orientada para dados de sellout, que, né, a gente tem lá na Scantec, tenho visto o engajamento e vem muito por aí, né? Acho que é bacana essa coisa. A liderança é fundamental, ele representa a cultura que ele quer ter aplicada dentro da empresa. Você falou muito de consistência. Eu gosto de falar consistência e frequência, né? Porque não é toda vez que eu falo com você, mas eu tenho que falar com frequência com você, porque daí a mensagem tem que ser bem absorvida. E eu acho que é bem por aí, mas teve um ponto que você falou que eu falei, cara, isso é muita mudança cultural. Você falou que o financeiro tem que estar pensando no shopper, né? Então, quantas vezes a gente participou de discussões onde alguém fala que o revenue management tem que estar pensando no shopper. Isso é transformacional e transforma um ecossistema, né? E a privilégio de todos que estão envolvidos. Acho que a gente volta para a colaboração, porque daí realmente não é o comercial que te atende, mas aí de fato é a indústria trabalhando para o varejo. Joãozinho, e do lado do varejo, né? Como é que é essa coisa dessa mudança cultural do lado do varejo? Do lado do varejo, a gente tem que ter, lógico, indicadores e tem que estar levando esses indicadores com uma frequência maior e, como o Felipe falou, a gente criar uma competição saudável. Por exemplo, no nosso caso, nós temos as lojas. A gente termina criando uma competição saudável de performance por loja de um projeto desse. Por que tal loja está performando mais do que tal loja? O que é que tal loja está... E aí a gente lá na nossa empresa, a gente tem grupos com os gerentes, com os encarregados na loja, e a gente começa a provocar eles postando boas práticas que fez uma loja que deu certo, outra. Por que está dando certo nessa loja? Não está dando nessa... Isso é muito saudável. E a gente começa a compartilhar isso desde a equipe do comercial com as lojas, e você começa a ver todo mundo envolvido em fazer dar certo. Você tem uma ideia, quando nós começamos o JBP com M Dias, a gente não tinha praticamente nenhum SKU da marca Adria nas nossas lojas, porque a gente importa, a gente tem massas importadas, que é importação própria nossa. E a gente disse, não, vamos fazer um trabalho com a Adria. E aí nós começamos a desenvolver essa marca dentro das nossas lojas, principalmente das lojas que atendem o público AB, que buscam um consumo de uma massa de melhor qualidade, de grano duro. E aí a gente começou a envolver a equipe e o time do comercial começou a perceber a evolução da marca, aí já criou um engajamento com o time do comercial da M Dias. E praticamente tem ativação de Adria hoje, todo mês, pelo menos uma vez ou 2 semanas do mês. Acho que isso em função dessa resposta, certo? E isso é bacana porque a loja comprou a ideia, e quando você chega na loja você já viu uma execução, você já viu um correlato de Adria, uma seção de queijos lá, tem lá queijos duros e tem lá a massa da Adria. A gente chega na loja e até se surpreende. E aí é bacana essa surpresa, porque é o fruto desse engajamento de todos, né? Não, eu acho que você tocou num ponto que é muito bacana. Quando a gente fala de transformação e cultural, você pode... em inglês a gente fala for the carrot or the stick, né? Você pode bater ou dar um presente, né? Então são 2 maneiras e as 2 funcionam, mas o ser humano ele tem esse lado lúdico, ele tem esse lado competitivo. E eu acredito muito nessa maneira, e não deixa de ser uma mensagem da liderança muito clara de é esse o caminho que eu quero que você vá. Por isso que eu estou te incentivando nessa competição. E explicar os porquês, o porquê está dando certo, é porque foi feito da maneira correta, olha o resultado aqui, né? Olha a recompensa aqui. E aí você junta o lúdico com o competitivo, com a premiação, com o reconhecimento e com uma mensagem muito clara, que a gente está falando de consistência e frequência, né? Eu achei muito bacana que a gente falou conceitual e o Joãozinho trouxe a prática, né? Assim, como é que é a prática? A prática, cara, vamos fazer uma competição entre as lojas. Tem foto diária aqui no meu WhatsApp, então você tem uma mensagem consistente e frequente de que é essa parceria, é esse o caminho, é esse o bom modelo, né? Eu acho isso muito, muito, muito bacana como exemplo. E aí agora a gente pode falar um pouquinho dos indicadores que já vão levar a gente para o depois, né? De como é que a gente fecha o JBP.
A gente falou um pouquinho dos indicadores, eu queria que vocês trabalhassem um pouquinho mais isso, para o pessoal entender assim, como é que a gente olha, como é que a gente mede, qual é a dificuldade, além da cultura que a gente já falou, né? Como é que é a dificuldade e a gente trazer isso por uma coisa também que a gente falou, próxima, para que não seja daqui a 6 meses eu revejo e eu já estou no meio do JBP. Né? Então, como é que a gente, exemplos, enfim, alguma coisa para falar desses indicadores, dessa mensuração que vai levar ao fechamento mais simples depois, né? Como é que... No nosso caso lá com a M Dias, nós passamos a estar analisando com uma frequência quase que semanal, por exemplo, índice de ruptura, de prestação de serviço deles por parte da indústria, para justamente esse produto não ter ruptura nas lojas, né? A gente acompanha o crescimento dessas categorias e dessas marcas e está sempre compartilhando tanto com o time dele do comercial quanto o time da loja, do varejista, quanto que está presente na loja, da equipe da indústria, do merchandising, que eles precisam estar envolvidos, né? Então a gente compartilha muito essas informações, esses dados, esse crescimento, e a gente até provoca com essa competição entre lojas, e a gente coloca isso para todo o time, para poder a gente estar sempre buscando a melhor prática. E essa melhor prática a gente é um laboratório, cada loja executa de uma forma, e qual é que está dando mais certo? Porque a gente não traz isso para as outras, e a gente envolve essa equipe com isso, né? Mas para mim o mais importante é índice de falta, é fundamental, isso vai fazer com que a loja tenha a possibilidade de vender mais, de ter mais disponibilidade de produto para o cliente, e está acompanhando essa execução na loja. O produto está exposto como foi acordado, né? O plano está sendo executado. Se a gente tem lá acertado a execução em display, o display adequado que está na loja, com a marca adequada para o público daquela loja, imagine, nossa empresa tem 17 lojas que atuam em todos os públicos em Salvador. Nós temos lojas de periferia e lojas que atendem o público AB. Então, quais são as marcas que a gente está ativando na periferia? Quais são as marcas que a gente está ativando no AB? Né? Qual a performance dessas marcas, dessas lojas? Para a gente poder, no final, alcançar um resultado único. Mas eu costumo dizer que é um grande quebra-cabeça de várias peças diferentes que se complementam. Né? Não tem ninguém igual nesse quebra-cabeça. E no final a gente tem que se complementar e entregar o resultado. No final é o consumidor satisfeito. É muito complementar, né? E motivar essas peças. É muito chave isso do complementar, porque a gente já falou. É multidisciplinar do lado do varejo, é multidisciplinar do lado da indústria. A gente precisa encaixar todos esses multidisciplinares e mais. A indústria e o varejo vão vir com conheceres e saberes muito diferentes, né? Então a indústria conhece o consumidor daquela marca, conhece, né, o consumidor. Vocês conhecem o shopper de cada uma das lojas, então é um grande quebra-cabeça matricial e que precisa dessa complementariedade. Acho isso muito bacana. Sim, pensando... É importante num processo, né, uma definição de indicadores que você consegue gerenciar de alguma forma, e a quantidade é extremamente relevante. Né, eu trabalhei em empresas que você acaba tratando com muitos indicadores e que você perde a capacidade de entender o que está acontecendo. É tanta coisa. Deixa de cuidar da loja. Deixa de cuidar do mais importante. É aquilo que eu tô falando, de ditos populares, em inglês a gente fala analysis paralysis. Exato, né? Exatamente isso. Paralisia analítica, porque você fica ali no meio dos dados e dá curto-circuito. Então, isso é super comum de acontecer. Então, assim, quanto mais simples, melhor. Acho que, como gestão de negócio, porque onde a velocidade é extremamente importante, falando de varejo, assim, dia, horas, às vezes fazem diferença. Total. Então, hoje, ou a indústria que está muito mais acostumada em uma velocidade diferente, ou ela se adequa a isso, e uma discussão tem que levar para esse caminho. Acho que é extremamente importante ter essa simplicidade. E eu acho que você falou sobre o desafio da junção dos objetivos, acho que é um dos maiores, não problemas, né, mas é o mais oportunidades, exato. Das maiores oportunidades que a gente tem, porque vou pegar um exemplo super comum. Se a gente for falar sobre estratégia de loja perfeita, cada indústria tem uma recomendação de loja perfeita. O varejo é um só. Então, como que ele vai conectar o que é importante? Então, quase tem que fazer como um quebra-cabeça
isso daqui é relevante para mim, isso daqui não é relevante para mim. Mas até que ponto na nossa parceria faz sentido eu abrir um pouco a mão dessa coisa que não é relevante para mim para poder incorporar. Do mesmo jeito que a indústria precisa entender que ela não vai conseguir implementar 100% da sua estratégia em 100% das lojas. Isso é irreal, né? É loja perfeita para quem? Para quem? Pro shopper. É pro shopper. E aí, acho que essa é a beleza, mas essa é a maior parte da discussão, que é a beleza da junção dos dois lados. Pra achar tudo, né? Porque você tem o varejo que tem uma visão muito mais profunda, né, do negócio, que está mais próximo e tem esse refino que a indústria é impossível de conseguir chegar, mas a indústria ao mesmo tempo tem uma visão mais ampla de potencial, né? Acho que essa junção é muito poderosa, mas é muito difícil de conseguir colocá-la de pé. E tá disposto a ouvir, né? Porque às vezes você lida com um fornecedor que não quer ouvir, né? E isso aí não é parceria, você não pode escolher um cara desse... Acho que esse nível. Você está falando de comunicação, né? Primeiro que é pré-requisito básico para parceria é ter comunicação. Mas eu acho que comunicação a gente não frisou tanto aqui, mas tem que comunicar para a equipe, tem que comunicar entre si, tem que olhar os indicadores, e os indicadores têm que ser comunicados para a equipe que pode consertar. Dividir com todo mundo. Então, sempre é esse excesso de comunicação, né? Excesso não para sobrecarregar as pessoas, mas para ter uma mensagem muito clara, né? Não são muitos indicadores, mas são poucos e muito comunicados, né? A ruptura é chave. Então a ruptura eu estou sempre comunicando ela e engajando as pessoas e falando para a indústria. Então acho que a comunicação também a gente falou dela sem permear tanto, mas acho que é mais uma das coisas. Então a gente falou de parceria, de humildade para olhar o erro, a gente está falando de comunicação, de transformação cultural com consistência e frequência, então acho que são os pontos chaves. E a gente já está quase terminando, eu estou olhando ali o relógio, a gente já está quase terminando, então eu queria, até que nem eu já pensei aqui, fazer uma provocação de você mandar uma mensagem para a indústria e você mandar uma mensagem para o varejo, né, de pontos chaves, recomendações, do que você acredita que realmente você fala, cara, é esse o caminho, né, porque a gente já sabe que a chegada não está lá, mas por onde que é para a direita ou para a esquerda, né, para onde a gente vai? Eu acho que a indústria... lógico, a indústria sempre foi muito mais preparada do que o varejo. O varejo passa por um momento agora de muito preparo, porque o varejo está tendo acesso a muitas informações. Nos últimos 10 anos, o varejo acessou muita informação. Isso está fazendo com que o nível do profissional do varejo se equipare com o da indústria. E eu acho que é importante a indústria estar disposta a ouvir, né? Porque a indústria no passado ditava regras, né? Escolhia quem vender. E isso mudou. Quem dita a regra do jogo hoje é o consumidor, não é mais a indústria, não é mais o grande player. As grandes multinacionais do varejo brasileiro chegaram um momento que eles ditavam a regra do jogo. Não tem mais. O consumidor se empoderou de uma forma que ele não vai perder mais esse poder nunca. Então, se a gente juntos tiver a capacidade de entender o que é que o consumidor quer, eu acho que não tem erro. E acho que a indústria tem que abrir a mente para isso. Não é a marca pode ser a mais poderosa que existe, mas o consumidor está afim de consumir essa marca? Em que momento? Em que tamanho? Em que tipo? Em que sabor? Né? Não é mais de cima para baixo, não. Você vai colocar isso na gôndola e isso vai vender, não. Hoje eu brinco lá na empresa, hoje a gente vende para comprar e compra para vender. Eu sou do tempo vai incorporar essa eu sou do tempo que eu comprava para vender. Hoje não, hoje eu vendo para comprar. O que é que eu estou vendendo? O que é que está passando no checkout? É isso que me interessa. E a indústria, se ela tiver a fim de entender isso, o resultado é imediato, né? Existem vários cases de categorias novas que surgiram no mercado e que a gente senta junto com a indústria hoje e é um sucesso. Cresce a duplo dígito ano após ano. Tem categorias que lá na nossa empresa dobra de tamanho. Por quê? Porque a gente está entendendo junto o desenvolvimento dessa categoria. Acho que a indústria tem que abrir a mente para isso, porque o varejo está de mente aberta, porque o varejo já entendeu que não é mais a compra especulativa, não é mais o último dia do mês que vai salvar o resultado de ninguém, não. Quem estiver fazendo isso está fora do jogo, fora. Eu não tenho nenhuma dúvida em falar isso, certo? Quem não estiver tratando o seu negócio desde o primeiro
momento, desde a abertura da loja, no dia 1º do mês, né? A meta a gente bate desde a primeira hora de abertura do primeiro dia do mês. Não adianta você querer bater a meta no dia 30 do mês, mas não passou. Então, se você tem indústria que esteja a fim de ouvir isso e de compartilhar essa informação e trazer muita informação que a indústria tem. A indústria é uma universidade de informação. Né? E trazer para a mesa e a gente discutir qual é a informação que conversa com minha loja, conversa com o meu público, que conversa 17 lojas. Às vezes eu tenho que ter uma informação para cada loja. Nós temos lojas lá que tem distância de... não tem 1,5 km de distância e tem perfis completamente diferentes. Isso só você vai saber. Né? E ainda por isso a necessidade da comunicação e da troca. Porque eles vão ter aquele universo de informação, mas de uma outra ótica, que não é o detalhe do teu consumidor. Esse é o segredo do negócio. Aqui, de novo, parece ser muito simples, mas como eu comentei, quando a gente consegue ter essa sinergia entre o conhecimento mais amplo a médio e longo prazo com o conhecimento que a gente tem do próprio shopper, do consumidor, daquela loja, com aquela granularidade, conseguir colocar isso de pé é isso que muda o jogo, né? E infelizmente não tem uma fórmula para isso, é muita tentativa e erro, assim, é muita boa vontade, né, de todos os lados, é você fazer concessões, acho que isso é também extremamente importante, né, você conseguir falar, pô, até onde faz sentido isso daqui, até onde faz sentido, puta, não, isso aqui tá fora, não abro mão, você tem essa clareza e tem essa adequação numa relação de JBP, né, numa relação comercial, puta, faz total a diferença para você conseguir atingir o resultado. Né, que no fim é isso, a gente está tentando desenvolver uma categoria, a gente está tentando crescer, todo mundo tentando desenvolver de alguma forma o nosso próprio negócio. Então, essa junção é extremamente importante e o varejo, ele tem um papel fundamental e muito importante quando a indústria está aberta, né, para poder ouvir isso e conseguir construir junto, é o que vai fazer é o que vai trazer o resultado, porque pensando na capacidade que a indústria tem, por mais que seja um mar de informações e tem um monte de análise, um monte de gente pensando sobre isso, não consegue entrar nesse detalhe, por exemplo, que o Josinho falou. Pô, eu tenho uma loja de 1 km que é extremamente diferente uma da outra, o perfil... Pô, pensa quantas lojas a gente tem no Brasil. E a indústria, ela não está na linha de frente, né? Então, às vezes eu falo, a gente tem que descer do escritório. Isso. E tem que ir para o ponto de venda. Ponto de venda. É lá que acontece. E ouvir, né? Tipo, acho que isso é extremamente importante. Você precisa ouvir E ouvir a gôndola. Sim. Eu brinco lá com a equipe, eu digo, rapaz, vamos circular na loja que a gente escuta a gôndola fala. Total. A gôndola fala. É isso. Preste atenção nela, que ela vai lhe dar alguma informação. E é o dedo no pulso, né? Porque é muito pulsante, é muito rápido. E é o que você falou, desde a primeira hora que você abriu sua loja, você está resolvendo o resultado do mês. Então, você tem que estar com o dedo no pulso, escutando, e na linha de frente, e trocando. Porque, por mais que eu esteja o tempo inteiro na loja, eu também não consigo ter toda a cobertura de toda essa multiplicidade de saberes que a gente falou que é necessário para atender. Não, e o interessante, por exemplo, na hora que você tem uma indústria que também está presente na loja, ela é uma visão externa. A equipe da loja todo dia naquele ambiente, ela se acostuma. Né? E quando você chega com uma visão externa, você sempre vai observar e vai ter perceber uma oportunidade que quem está ali no dia a dia, isso acontece na casa da gente. Vira paisagem. Aquele erro vira paisagem. Aí você tem uma pessoa ali que você confia, que está ali provocando, sempre vem ideias novas, coisas diferentes, e o varejo está em movimento. Então, às vezes, a gente vai mudar isso aqui, vamos mudar, se der certo, parabéns, se não der, a gente volta. Tem uma tendência X, né? Acho que a profundidade de conhecimento que a indústria tem de consumo de shopper, né, consegue antecipar bastante coisa. E, de novo, não tem esse termômetro tão aflorado como o varejo, mas tem uma capacidade de conseguir antecipar esse tipo de movimentação muito grande. Então dá para você falar, pô, eu sei que eu tenho uma tendência de saudabilidade que está sendo discutido há 20 anos. Aonde isso vai chegar? Né? Exato. Tem um exemplo que aconteceu comigo, bem clássico. Eu estava um dia na academia, treinando, e alguns colegas meus de academia, das pessoas que treinam muito intenso, né?
conversando sobre consumo de ovos, de ovo, e tomando uma bebida proteica, um whey. Quando eu percebi aquilo, esse produto tem que estar exposto junto do ovo. Não tem por que não tá. Né? Aí quando eu cheguei na loja, até comentei em casa com minha esposa, ela disse, você tá doido, você vai pra academia, fica pensando em mim. É meu negócio, o cara tá ali falando de um produto que eu comercializo, tá falando de uma categoria nova, que tá chegando agora. Mas a gente fez várias, hoje nossa loja, o whey tá exposto Do lado do ovo. na seção do ovo. Perfeito. Na seção das raízes, onde tem empim, onde tem ame, que são produtos consumidos por quem malha. É o mesmo... Pelo shopping, pela Ocasião de consumo. Exato. É o mesmo. Então, é você estar ligado, você estar prestando atenção em tudo que está acontecendo ao teu redor. O varejo é isso. Gente, muito bom. Eu acho que é isso, né? A abertura, a tolerância ao erro, tentando prever e minimizar. A gente tolera o erro, mas a gente tem todas as ferramentas para minimizar. Muita E aprender todos comunicação, os dias. muita proximidade Uhum. e essa humildade, né? Aprender todos do os eterno dias. aprendiz. Eu acho isso muito legal. Pessoal, eu acho que era isso. O nosso tempo esgotou. Queria agradecer. Espero que tenha sido de valor para toda a audiência. E terminamos por aqui. Obrigada. Obrigado. Obrigado, muito bom. Foi ótimo. Obrigado, pessoal.